narrou, então, os sofrimentos indescritíveis que experimentou, e a sede de vingança que tomou conta da sua mente. No entanto, perdeu-se num dédalo de aflições sem nome. Só mais tarde, quando eu me encontrava na passada reencarnação, no período infantil, é que conseguiu, com a ajuda de alguns especialistas em obsessão, reencontrar-me, o que lhe houvera proporcionado infinito prazer. Desde então, continuou explicando, me seguia, e pretendia levar a cabo o plano de interromper-me a existência carnal, auxiliada como se encontrava por outros espíritos a quem eu prejudicara, e que estavam igualmente dispostos a conseguir o mesmo final. A lúcida doutrinadora tudo fez para explicar-lhe o erro em que se movimentava, não havendo conseguido resultados expressivos. Envolvendo-a, por fim, após diversas tentativas de esclarecimentos, em ternura e vibrações de paz, a atormentada inimiga retirou-se do campo mediúnico em que se comunicava. Mas não se desvinculou de mim, porquanto, onde se encontra o devedor, aí estagia o cobrador. Terminada a reunião, fui elucidado quanto aos meus deveres imediatos em favor da libertação, beneficiando o espírito infeliz, quanto a mim próprio. No entanto, os vícios do pretérito tornaram-se-me grilhões indestrutíveis, que eu não conseguia romper. Mantendo a mente aturdida pelos desejos que o corpo não atendia, lentamente derrapei em perigosa depressão, que se tornou grave, graças às reações que me acometiam, maltratando a família, os amigos, e deixando-me sucumbir cada dia mais, ao ponto de recusar-me prosseguir nas atividades espirituais e profissionais, mergulhando no fosso profundo e escuro da subjugação, que poderia ter sido evitada, caso me houvesse resolvido pela luta. Novamente interrompeu a história. Respirou, quase penosamente, e vendo-o sofrido, propus-lhe que deixasse para próximo encontro a conclusão do seu drama, ao que ele redarguiu apesar da angústia que me produz a lembrança, desta vez, face à espontaneidade com que brotam da alma as evocações, experimento um certo bem-estar, como se me conscientizasse em definitivo dos graves erros, sem escamoteamento das próprias responsabilidades, nem fugas injustificáveis do enfrentamento, que são passos decisivos para o recomeço em clima de renovação legítima. Sorriu, ligeiramente, e ante a minha anuência com um movimento simples da cabeça, concluiu, naquele transe, sob a indução cruel, que me houvera conduzido ao transtorno psicótico maníaco-depressivo, em uma noite de alucinação, porquanto podia ver a mulher verdugo de minha existência e os seus asséculas, fui induzido a ingerir algumas dragas de sonífero, quase automaticamente, sem qualquer reflexão, a fim de apagar da mente aqueles terríveis pesadelos e libertar-me dos vergonhosos doestos que me atiravam à face, humilhando-me, escarnecendo-me, e sempre mais me ameaçando. À medida que as substâncias passaram a atuar no meu organismo, um cruel torpor e enregelamento tomou-me todo, produzindo-me a parada cardíaca, e a desencarnação. Muito difícil explicar os sofrimentos que então passei a experimentar. No princípio, era o pesadelo do morrer e não estar morto, a vida sem vida, as sensações da matéria em decomposição e a crua perseguição que não cessava. Não saberia dizer por quanto tempo estive sob as torpes e excruciantes vinganças daqueles irmãos mais desditosos. As preces da esposa sofrida, dos meus genitores e dos amigos da instituição religiosa, passaram, então, a alcançar-me como orvalho refrescante no tórrido padecimento que não diminuía. Um dia, que ainda não posso identificar, senti-me sair do antro para onde fora levado pelas mãos perversas que me induziram ao suicídio, embora sem a minha concordância, o que representava um atenuante para a desdita, passando a dormir sem a presença dos sicários, e a despertar, para logo adormecer, até que a memória e o discernimento ressurgiram, auxiliando-me no processo de recuperação. E senti-me amparado neste verdadeiro santuário. Graças a Deus e aos bons espíritos, aos corações amigos e caridosos, aqui me encontro abraçando um novo trabalho com vistas ao futuro, que a Terra-mãe me concederá, pela nímia misericórdia do céu. Tenho orado em favor daqueles que sofreram a minha perversão e loucura, propondo-me espiritualmente socorrê-los, quando as circunstâncias o permitirem.
Somente o perdão com a reconciliação real, edificando os sentimentos das vítimas com os algozes, conseguirá produzir a paz e a lídima fraternidade. Almério agora, quando encerrara a narração, apresentava-se corado, e sorria, exteriorizando real alegria. Deixava-me a impressão que houvera retirado um peso da consciência e, talvez, por primeira vez, encarara-se sem constrangimento nem desculpas em relação aos atos conturbadores praticados. Agradeci-lhe a confiança e a gentileza de oferecer-me a sua história, que me proporcionaria muito material para reflexões, e pedi-lhe, ato contínuo, que durante o meu estágio naquele nosocômio, quanto lhe permitissem os deveres, que eu gostaria de contar com a sua companhia fraterna para conversações, troca de opiniões e mesmo sua ajuda, desde que ali habitava, há muito tempo, o que me seria muito valioso. Ele não se fez de rogado, e, num gesto muito amigo, abraçou-me, exteriorizando gratidão e votos de muito êxito. Encontrávamo-nos abordando outros temas, quando fui chamado nominalmente, para o encontro com o Dr. Ignácio, que se encontrava aguardando-me. Despedi-me do jovem companheiro e segui ao gabinete onde teria entrevista com o nobre psiquiatra. 6 informações preciosas. Com jovialidade radiante o Dr. Ferreira recepcionou-nos, exteriorizando os júbilos que o invadiam, face à possibilidade de esclarecer-me em torno das nobres atividades daquela casa de socorro. Por minha vez, profundamente sensibilizado, não tinha como expressar-lhe o reconhecimento que me dominava, retribuindo-lhe com simplicidade a generosa maneira de estimular-me ao progresso íntimo. Convidando-me a sentar-me em confortável poltrona, passou a explicar-me parte da complexidade dos labores que tinham lugar naquele admirável nosocômio espiritual. Esclareceu-me que era responsável somente por um dos pavilhões que albergava médiuns e alguns outros equivocados, enquanto diversos trabalhadores, respectivamente, se incumbiam de administrar outros setores que acolhiam diferentes ordens de portadores de alienações espirituais e que haviam fracassado no projeto reencarnacionista. A supervisão geral era realizada por uma coligação constituída pelos diretores dos diversos núcleos sob a presidência do apóstolo sacramentano, encarregado das decisões finais. Outros lidadores da psiquiatria, que ali trabalhavam com terapias valiosas, ofereciam também seu contributo, na condição de responsáveis pelas clínicas, nas quais estagiavam. A ordem, a disciplina e o respeito pelas atividades pertinentes a cada área constituíam valioso recurso para a harmonia geral e o contínuo aprimoramento de técnicas terapêuticas como métodos de socorro que se multiplicavam conforme as necessidades que ocorressem. Vigi, em todos os momentos expôs com delicadeza o sentimento de amor, entre aqueles que ali laboramos, constituindo um elo forte de vinculação entre nós. As decisões são tomadas sempre após diálogos construtivos e nunca vicejam o melindre, a censura ou qualquer outra expressão perturbadora de comportamento, qual sucede nas diversas entidades terrestres. O exemplo de engrandecimento moral e de abnegação, oferecido por Eurípedes, sensibiliza e dá segurança, por haver se transformado no servidor de todos, ao invés de constranger os menos hábeis com as suas valiosas conquistas. Fazendo uma breve pausa, apresentou-me o programa que me propunha para o período do estágio solicitado. Não ignoramos, acrescentou, que o amigo Miranda vem se aprofundando nas psicogêneses da obsessão e suas sequelas, das enfermidades mentais que as precedem ou que as sucedem, e, por isso mesmo, quanto me seja possível, acompanhá-lo-emos nas visitas às enfermarias e apartamentos que hospedam os irmãos em recuperação moral e comportamental. Noutros momentos, o irmão Alberto será o seu cicerone constante, autorizado a atendê-lo quanto seja possível e os nossos regulamentos permitam. Chamando, nominalmente, pelo interfone sobre a mesa o companheiro, deu entrada na sala um homem de 60 anos presumíveis, cordial e gentil, que deveria ser o bondoso orientador de que eu necessitava. Apresentados amavelmente pelo incansável diretor, disse-nos, o caro Alberto aqui se encontra em ação, há mais de 20 anos, desde quando se despiu do corpo físico e foi recolhido carinhosamente, de imediato passando à condição de cooperador infatigável.
Havendo exercido a mediunidade socorrista por 4 lustros em venerável instituição espírita, atravessou o portal do túmulo portando títulos de merecimento, que o credenciaram a tornar-se valioso auxiliar no despertamento de consciências em hibernação ou nubladas pelos fluidos tóxicos remanescentes das subjugações perversas de que foram vítimas. Ele terá expressivas experiências para repartir com o nosso querido estagiário. Antes que o novo amigo pudesse dizer algo, desculpando-se ante as referências justas, prosseguiu: o caro Miranda é estudioso das faculdades mediúnicas e suas distonias, com expressiva folha de serviço ao intercâmbio saudável entre as criaturas deambulantes no corpo físico e fora dele. Fui informado, hoje mesmo, através do nosso serviço de esclarecimento, a respeito das atividades espirituais que vem desenvolvendo do lado de cá, há mais de 50 anos. Portanto, identificados pelos mesmos objetivos, tenho certeza que formarão um par de trabalhadores abençoados, fiéis aos propósitos do Ministério de Iluminação Interior e da Saúde Integral a que se afeiçoam. Agradecendo, algo canhestramente, apertamo-nos as mãos com sorriso fraternal, enquanto concluía: nesta primeira fase, o nosso Alberto irá levá-lo a conhecer superficialmente o nosso pavilhão. Rogando-lhe permissão, expressamos reconhecimento e saímos do seu gabinete, facultando-lhe dar prosseguimento aos compromissos graves que lhe diziam respeito, comprometendo-se reencontrar-nos logo mais. Quando nos encontramos no amplo corredor de acesso aos vários setores, com cortesia Alberto chamou-me a atenção para a estrutura do edifício desenhado com cuidados especiais. Utilizamo-nos durante o dia. Começou a elucidar-me do máximo da luz natural do sol, cuja intensidade é ecoada pelas lâminas especiais transparentes, que constituem grande parte do teto, ao mesmo tempo beneficiando a flora abundante e que decora o imóvel, enquanto emana energias revigorantes. Mantemos todas as plantas vivas e evitamos colher as flores, a fim de que sejam mais duradouras nas suas hastes e se renovem com facilidade. Olhei para a frente e percebi paralelamente destacados os blocos das enfermarias que se deslocavam da via central, intercalados por áreas retangulares externas que davam um aspecto agradável, qual se fosse uma clínica especial, sem as características convencionais, frias e rígidas dos hospitais terrestres. A um observador menos cuidadoso, pareceria um hotel de grande porte, reservado para o repouso de convalescentes. Notando a minha admiração, o generoso amigo aduziu: realmente, essa foi a preocupação dos construtores deste nosocômio, retirar ao máximo qualquer motivo que induza a depressão ou a angústia, propondo bem-estar e recuperação. Igualmente, houve o cuidado de organizar um ambiente saudável sem os atavios que levam a devaneios e a reminiscências perturbadoras da caminhada terrestre. Nesta parte superior, pois que nos encontramos no primeiro piso, estagiam os pacientes melhorados, enquanto os mais aflitos e desesperados permanecem no térreo e no piso inferior, onde identificam paisagens menos belas, face ao estado de estremunhamento e perturbação em que se demoram. Realmente, eu não me houvera dado conta de que o pavilhão se erguia suavemente do solo, e que os pisos se destacavam com ligeira inclinação, diferindo das edificações a que me encontrava acostumado. Anotando as observações que detectava, agradeci a Deus a incomum oportunidade que ora me era concedida, e que deveria aproveitar ao máximo. Informou-nos Alberto que, naquela unidade hospitalar, estavam internados 100 pacientes, aproximadamente 40 em boa fase de recuperação, com lucidez, e mais 60, que ainda experimentavam os tormentos que os assaltaram na etapa final, que lhes precedeu a desencarnação. Variavam os dramas de consciência, todos porém, quase sempre vinculados à conduta, no exercício da mediunidade. Dando ênfase à informação, comentou: a mediunidade é bênção, sob qualquer aspecto considerada, porque faculta a constatação da sobrevivência do espírito à disjunção molecular, o que é fundamental para um comportamento compatível com os fatores que geram felicidade. Logo após, enseja oportunidades valiosas para o exercício da autoiluminação, pelas instruções de que o médium se faz portador, adotando-as, de início, para si mesmo, antes que para os outros.
Por fim, podendo exercer uma forma de caridade especial, que é de auxiliar no esclarecimento daqueles que se demoram na ignorância da sua realidade após a desencarnação, granjeando amigos e irmãos excepcionais, que se lhe incorporam à afetividade. A mediunidade, portanto, exercida com a lógica aurida na codificação kardeciana, constitui valioso patrimônio para a elevação e a paz. O médium, por isso mesmo, é donatário transitório de oportunidades ímpares para a plenitude, não se podendo permitir as leviandades de utilizar esse nobre recurso de maneira comprometedora, vulgar, insensata. Todo aquele que se facultar desvirtuar-lhe a finalidade nobre, qual acontece com qualquer faculdade física ou moral, sofrerá as inevitáveis consequências de que não se libertará com facilidade. No entanto, é bem reduzido o número daqueles servidores que se desincumbem a contento desse ministério, quando o abraçam. Parecendo reflexionar com cuidado, logo prosseguiu: seria de pensar-se que essa concessão não deveria ser delegada àqueles que moralmente são débeis, mas somente a quem possuísse resistências contra o mal que nele mesmo reside. A questão, porém, não está bem colocada nesses termos. A divindade faculta a todos os seres humanos ensejos incomuns, nas mais diversas áreas, para propiciar-lhes o progresso moral. Com a mediunidade não ocorre de forma diferente. Embora nem todos os indivíduos possuam faculdades ostensivas, que se expressem em forma sonambúlica ou inconsciente, quanto gostariam muitos, que justificam suas dúvidas por tomarem parte nas comunicações mais ou menos lúcidas na área da consciência, o fenômeno é bem caracterizado, oferecendo fatores para avaliação equilibrada de quem se empenha em realizá-lo. À medida que o seu exercício se faz equilibrado, sistemático, ordeiro, surgem melhores possibilidades para o intercâmbio, ampliando os recursos do medianeiro, que deverá aprimorar-se mais, ante o estímulo de que se vê objeto. Todos sabemos, quando portadores de algum senso e consciência, que as faculdades genésicas têm finalidade específica, proporcionando a procriação, e, para tanto, ensejando o prazer que leva ao êxtase. Não obstante esse conhecimento, a utilização do sexo se transformou em um mercado de sensações, sem qualquer sentido afetivo ou de intercâmbio emocional. No que diz respeito ao desempenho mediúnico, o sexo equilibrado é de vital importância, por oferecer energias específicas para potencializar os mecanismos delicados de que se utilizam os espíritos. Simultaneamente, a faculdade mediúnica, em razão dessas energias que movimenta, irradia, qual ocorre com outras faculdades artísticas, culturais, científicas, um campo vibratório que proporciona bem-estar àqueles que se lhe acercam, envolvendo-os em encantamento e admiração. O mesmo se dá em relação à mediunidade, pelo fato de parecer algo mágico ou sobrenatural, muito do agrado dos sensacionalistas e supersticiosos. Como efeito, não são poucas as pessoas que se sentem atraídas pelos médiuns, a princípio sem se darem conta da ocorrência fascinante, terminando por envolver-se emocionalmente em afetividade apaixonada, injustificável. Do mesmo modo, os espíritos ociosos e perversos, que sempre procuram perturbar aqueles que se voltam para o bem, não logrando agir diretamente sobre o instrumento mediúnico, despertam sentimentos perturbadores que vicejam nos invigilantes, que se deixam arrebatar, comprometendo-se e prejudicando aquele que lhe tombe na armadilha bem urdida. Ao mesmo tempo, outros fatores que geram ganância, heranças infelizes do ego em desgoverno, como o dinheiro fácil, os sonhos do triunfo e da glória efêmeros, as vaidades infantis, que lhes dão a impressão de serem indivíduos privilegiados, que se acreditam possuir somente méritos e destaques, são terríveis adversários do bom desempenho da mediunidade. Perscrutando o imenso corredor, pelo qual transitavam médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e alguns pacientes em recuperação, o amigo concluiu com alguma melancolia: a maioria dos que aqui se encontram em tratamento foi vítima de perturbações na área sexual, que os fez derrapar em compromissos graves perante a própria e a consciência divina. Certamente, outros igualmente caíram nos referidos perigos à mediunidade, procurando, no íntimo, satisfações hedonistas, sexuais.
Enquanto caminhávamos, o bondoso Cicerone referia-se aos problemas que mereciam maiores considerações, chamando-me a atenção para o estado dos enfermos e explicando, ligeiramente, com o respeito que cada qual merece, os esforços que agora desenvolviam para se reabilitar dos enganos a que se atiraram. Visitamos, passo a passo, a clínica de avaliação, para onde eram trazidos aqueles que se encontravam melhorados, quando eram submetidos a testes psicológicos, de modo a medir-lhes o grau de entorpecimento mental e de vinculação com os dramas vividos, após o que eram encaminhados às enfermarias próprias. Fomos travando conhecimento com diversos operosos funcionários especializados, sempre corteses, que trabalhavam com a face radiosa de alegria saudável, sem os ruídos costumeiros que são apresentados como júbilo. Visitamos uma clínica para tratamento de choques eletromagnéticos, que se aplicavam em baixa voltagem, com o objetivo de produzir estímulos nas sinapses eletroquímicas dos neurônios, especialmente naqueles que haviam sido portadores do transtorno maníaco-depressivo ou obsessivo-compulsivo, permanecendo com as suas sequelas. Esse processo facultava a liberação das energias deletérias que se haviam fixado no perispírito e continuavam aturdindo-os. Acompanhamos um tratamento aplicado por jovem psicoterapeuta feminina, que dialogava com uma dama amargurada, que resistia em responder às perguntas que lhe eram dirigidas. Sem qualquer enfado, cansaço ou irritação, a psicóloga narrou-lhe pequena história, que lhe atraiu atenção. Contou com simplicidade, que a existência terrena pode ser comparada a alguém que possui um tesouro valioso e sai em busca de outro perfeitamente dispensável, mas que acredita ser o único que lhe trará felicidade, tombando depois em frustração e desespero. Para ilustrar, referiu-se a uma antiga lenda oriental, na qual uma jovem senhora, caminhando com o filhinho nos braços, passou por uma estranha gruta, de onde uma voz agradável e sedutora chamou-a, nominalmente, convidando-a a entrar e apropriar-se dos tesouros ali existentes, belos e raros, como os olhos humanos nunca viram antes. Ficando aturdida, foi tomada de curiosidade, pelo fato de ouvir a desconhecida voz e pela proposta fascinante. Como novamente escutasse o convite para se tornar muito rica, ouviu com nitidez a voz lhe dizer que tudo poderia recolher antes de sair, que passaria a pertencer-lhe, porém, no momento em que se afastasse da caverna, uma pesada porta desceria e não mais se abriria. Tivesse, pois, cuidado, porquanto estava diante de incomum felicidade, mas não poderia voltar ao local depois que a porta fosse cerrada. A felizarda olhou em volta, e como não visse ninguém, imaginou que nada teria a perder, se adentrasse, o que fez de imediato, ficando deslumbrada ao contemplar joias de peregrina beleza, gemas preciosas, colares reluzentes, vasos de ébano e alabastro, estatuetas de incomparável perfeição cobertas de lápis lazuli e esmeraldas, diamantes rubis, pérolas. Não retornar à realidade, quando ouviu a voz repetir, retira o que quiseres para levar, mas, tem tento, porque após saíres a porta descerá, fechando-se para sempre, e o que ficar atrás, nunca mais será recuperado. Tomada por imensa ganância, começou a recolher as peças que lhe pareciam mais valiosas, e porque desejasse a maior quantidade colocou o filhinho que tinha nos braços em lugar confortável no solo, continuando a colocar na barra da saia transformada em depósito, tudo, quanto podia carregar. Quando acreditou estar com um fardo infinitamente valioso saiu apressadamente e viu descer a porta pesada. Respirou aliviada e sorriu. Encontrava-se radiante de felicidade quando, subitamente recordou-se do filhinho que havia deixado na furna. Os olhos da paciente brilharam inteligentes, e ela perguntou, e a mãe, como ficou? Desesperada, replicou a psicoterapeuta agora, que tinha tudo, quanto havia anelado, perdera, esquecido na caverna, o seu maior tesouro. Assim agimos em nosso dia a dia terreno. Possuímos o que há de mais importante para a felicidade, e, no entanto, continuamos na cova das ambições procurando fantasias e brilhos secundários, perdendo o tesouro da paz, sem o qual caímos no fosso do desespero sem remédio. E prosseguiu na sua atividade maravilhosa, trazendo aqueles que se atiraram no desfiladeiro sombrio do mutismo e do isolamento para recomeçar o treinamento para a realidade. 7. Amarga experiência de Leôncio.
Gentilmente assessorado por Alberto, dirigimos-nos a uma das enfermarias de amplas proporções, que era dividida habilmente em agradáveis e cômodos apartamentos para atendimento individual dos pacientes. Adentramo-nos em um deles, que se apresentava acolhedor. Ampla janela abria-se para o jardim verdejante, onde árvores frondosas abrigavam folhagem luxuriante e roseiras abriam-se com a abundância de perfumadas flores. O cômodo reconfortante transpirava paz, pintado em suave tonalidade verde, apropriada para o repouso e a reflexão. Reclinado sobre duas amplas almofadas encontrava-se um senhor de pouco mais de 60 anos, de semblante sério, mas que não denotava sofrimento ou simples circunspeção. Sentada próxima à cabeceira da cama, uma dama que irradiava paz conversava afavelmente em doce tonalidade de voz. Quando nos notaram a entrada, Alberto explicitou: perdoe-nos a invasão da privacidade. De imediato, foi advertido quanto ao prazer que a sua visita lhes proporcionava. Certamente, muito querido, foi recebido com real alegria, o que deveria acontecer com certa frequência. Desejo apresentar-lhes um novo amigo, explicou o visitante que se encontra realizando o estágio em nossa clínica. Trata-se do irmão Miranda, trabalhador afeiçoado aos problemas pertinentes aos distúrbios espirituais, nos quais vicejam as interferências dos irmãos alucinados e doentes, que se comprazem no mal por ignorância. Sorri jovialmente e acerquei-me do leito, cumprimentando fraternalmente o convalescente e a nobre senhora, que se apressou em dizer: é sempre com renovada alegria que recebemos companheiros dedicados ao estudo dessa grave epidemia, que tem sido motivo de martírio para as criaturas humanas, até hoje ainda não combatida com a eficiência que merece. E parece-me bastante estranho, por ser, talvez, a doença mais antiga da humanidade, em relação a outras tantas prejudiciais. Basta que nos recordemos que, em todos os períodos do pensamento histórico, a obsessão e suas sequelas se têm apresentado ceifando a saúde física e mental dos indivíduos. Terrivelmente ignorada, ou simplesmente desconsiderada, vem prosseguindo no seu triste fanal de vencer todos aqueles que lhe tombam nas malhas coercitivas. Todos os esforços, portanto, direcionados para a desmistificação e o combate a esse terrível mal devem ser envidados, por todos aqueles que nos encontramos forrados pelos ideais superiores e que aurimos na palavra de Jesus o direcionamento correto para a felicidade. Parecendo que esperavam alguma palavra de minha parte, algo timidamente concordei, acrescentando: na raiz de todos os problemas que aturdem o ser humano sempre encontraremos o espírito como seu responsável, face aos comprometimentos que se ocasionou criado, simples e ignorante, com a neutralidade interior, defrontando as opções de agir correta ou incorretamente. Tudo quanto lhe ocorre provém da preferência que se permitiu de início. Cabendo-lhe o reencontro com o equilíbrio que lhe direcionará os passos para o futuro. A obsessão encontra-se incursa nesse raciocínio porquanto, somente ocorre em razão do comportamento irregular de quem se desvia do roteiro do bem-fazer, criando animosidades e gerando revides. Certamente, haverá muitas antipatias gratuitas entre as pessoas, que resultam de preferências psicológicas, de identificações ou reações afetivas. Os dardos atirados pelas mentes agressivas e inamistosas são inevitáveis para aqueles contra quem são dirigidos. No entanto, a conexão somente se dará por identidade de sintonia, por afeição à afinidade em que se manifestam. Por esse motivo, a obsessão sempre resulta das defecções morais do espírito em relação ao seu próximo, e desse, infeliz e tresvariado, que não se permite desculpar e dar novas chances a quem lhe haja prejudicado. Não ignoramos aquelas que têm gênese nas invejas, nas perseguições aos idealistas e trabalhadores do bem, mas que também somente se instalam se houver tomada psíquica naquele que se lhes torna objeto de perseguição. Porque percebesse o interesse real pela exposição não proposital, continuei, o indivíduo que ama a retidão de princípios e os executa firmado em propósitos de elevação moral, mesmo quando fustigado pela pertinácia dos irmãos desajustados e perversos de ambos os planos da vida, não se deixa afetar, permanecendo nas disposições abraçadas, fiel ao programa traçado. Pode experimentar alguma aflição, como é natural, mas robustece-se na oração, no prazer do serviço que realiza, nas leituras edificantes, na consciência pacificada.
Simultaneamente, torna-se amparado pelos espíritos nobres, seus afeiçoados desencarnados, aqueles que foram beneficiados por sua bondade fraternal, que correm a protegê-lo e sustentá-lo nas atividades que lhe dizem respeito. Jamais se curvam sob as forças tenebrosas do mal aqueles que se entregam a Deus, a Jesus e ao bem, nas fileiras do dever a que se apegam. Sentia-me enrubescer, quando, silenciando, Alberto aduziu, tem toda a razão o nosso estagiário. Nenhuma sombra, por mais densa, consegue diminuir a claridade, assim como força alguma da desagregação moral e espiritual logra romper o equilíbrio da lei de amor. Dando novo curso à conversação, informou-me que o nosso visitado chamava-se Leôncio e a dama devotada era de Matilde, sua genitora, que o precedera no retorno à pátria pela desencarnação. Leôncio explicou gentilmente encontrava-se naquele apartamento, há alguns poucos meses, após tratamento prolongado na área de psiquiatria do hospital, na parte inferior do edifício. Desencarnara fazia pouco mais de 15 anos, e naquele momento se encontrava em perfeito refazimento, reidentificando-se com os superiores objetivos da vida. Sentindo-se indiretamente convidado à conversação edificante, o paciente apresentou uma expressão de melancolia, e com gentileza comunicou: eu sou um hóspede feliz deste abençoado reduto de misericórdia. Aqui cheguei em lamentável situação moral e espiritual, que somente a complacência divina pode socorrer. Em realidade, não me recordo dos detalhes que me caracterizaram a chegada. Antes, eu conhecera o amor e o experienciar através do lar ditoso em que renasci, do carinho dos meus genitores devotados e, mais tarde, da esposa e dos filhos queridos. No entanto, a grandeza do amor que experimentamos neste remanso dedicado à saúde transcende quaisquer palavras, porquanto, os missionários que o construíram, e o mantêm há longos anos, optaram pelo trabalho incessante em favor do próximo, quando poderiam estar desfrutando de outros ambientes de luz e de reconforto moral. Renunciaram à felicidade de fruir paz, adotando a alegria de oferecê-la àqueles que a malbarataram por conta da própria irresponsabilidade. Medito longamente nos enunciados luminosos de Jesus, que aqui se vivem, e no ensinamento superior de Allan Kardec, a respeito da caridade, que é a essência do trabalho desenvolvido neste hospital, a fim de que se me esculpam a ferro e fogo no espírito, para que jamais volva a olvidá-los. Silenciou brevemente, e após solicitar-nos, a Alberto e a mim, que nos sentássemos em cômodo divã próximo, o que aquecemos, talvez por considerar oportuno, deu curso à edificante conversação. Renasci, na terra, há pouco mais de 70 anos, em formoso lar, onde o amor e o dever constituíam diretrizes de segurança. Desde cedo ouvi e senti o respeito pelo nome de Jesus e por sua doutrina. Assim, portanto, fui educado na escola do exemplo, ao lado de outros irmãos consanguíneos. Meus pais eram católicos, porém, se dedicavam com fidelidade aos ensinamentos da igreja que frequentavam e para a qual nos conduziram com carinho. À medida que crescemos e adquirimos maioridade, fomos optando pelas doutrinas que nos pareciam mais compatíveis com o desenvolvimento intelectual e moral. Consegui, por minha vez, adentrar-me em uma universidade, que era um dos meus sonhos mais ardentes, e concluí o curso que elegera. Foi nesse período que passei a me interessar pelos fenômenos mediúnicos e paranormais, nos dias febricitantes em que a parapsicologia era apresentada como a grande esclarecedora e devoradora de superstições, mitos e crenças. Aprofundei-me no estudo das diferentes correntes russa, holandesa, inglesa, americana e brasileira, se podemos classificá-las desse modo, adotando o comportamento em torno dos fenômenos de natureza eminentemente psíquica outros mediúnicos, que me levaram ao estudo sério do espiritismo. Afeiçoado à literatura, à filosofia, à história, encontrei nos postulados espíritas a lógica profunda e a ética feliz para uma existência ditosa. Havendo-me dedicado à arte de escrever, já que era profissionalmente ligado a um grande periódico, no qual estava presente com regularidade e comentava acontecimentos inusuais, passei a divulgar a doutrina espírita com entusiasmo e quase exaltação.
De temperamento forte e presunçoso, esqueci-me que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor e que ninguém foi designado para ser defensor do espiritismo, num arremedo de postura zelote, que hoje reconheço como abominável, conseguindo ferir gregos e troianos, conforme o velho conceito, quando deveria ter-me ao lado nobre das questões, apresentando os conceitos superiores do pensamento dos imortais e do codificador, sem preocupações mesquinhas e exibicionistas. Interrompeu a narração por um pouco, após o que, medindo as palavras com acentuado cuidado, voltou a narrar: consorciei-me com excelente companheira, que me foi enviada por Deus para ajudar-me na travessia terrestre. Experimentei a honra da paternidade várias vezes. Reconheço que fui esposo e pai cuidadoso, cumpridor dos deveres, que procurou transmitir à família as lições libertadoras do Espiritismo. Mas a prosápia intelectual envenenou-me os sentimentos. Soberbo e egoísta, lentamente deixei-me fascinar pela absurda ideia de que me cabia a missão de preservar a memória do mestre de Lyon, lutando qual Dom Quixote contra os fantasmas monstruosos que detectava nas pás dos moinhos de vento da ilusão, passando a agredir sistematicamente nomes respeitáveis e instituições venerandas, por discrepâncias de minha parte. Possuidor de palavra fácil, usei a tribuna espírita muitas vezes, apresentando temas relevantes, mas sempre os concluindo com dardos venenosos bem dirigidos contra os inimigos que criava ou supunha possuir. Simultaneamente consegui escrever páginas repassadas de beleza, que ainda confortam muitas pessoas que as leem. As paixões que predominavam no ser que sou, com o tempo assomaram, tomaram-me o fôlego, e tornei-me pessimista, agressivo, antipático. Como seria de esperar, muitos daqueles a quem agredi pela imprensa reagiram com o seu direito de defesa, dando curso a discussões infelizes e desnecessárias, que a morte a mim demonstrou serem somente fruto da vaidade e da exibição do personalismo doentio. E que, no meu inconsciente, qual ocorre com muitos outros viandantes terrenos, agasalhava a ideia de passar a imortalidade humana. Consegui, por fim, ser mais detestado do que estimado. Não me dava conta, eu que ensinava aos outros, que estava sendo arrastado vigorosamente à rude obsessão, face ao cerco organizado por adversários soezes do Cristo e da doutrina espírita. Como consequência, passei a nutrir vigorosa antipatia por médiuns e dirigentes de reuniões que se me apresentavam como ignorantes e incapazes de contribuir em favor da causa espírita, quando, em uma reunião experimental, dentre as muitas que visitava com o fim de desmascarar médiuns e exibir-me, encontrei aquela que seria o pivô dos meus desconcertos emocionais. Tratava-se de jovem e encantadora médium psicofônica clarividente de excelentes recursos, porém, em fase primária de educação da faculdade. Relativamente frágil e muito insegura, inspirou-me imediata afeição, que não pude identificar de momento, tal a qualidade de que se constituía. O certo é que, à medida que voltei àquele núcleo, ao qual se vinculara, passei a oferecer-me para ministrar cursos de passes e outros, atraindo-a com persistente indução. Não me passavam, então, pela mente, ideias perturbadoras ou desejos malsãos. Telementalizado, porém, pelas entidades infelizes, consegui que ela se me afeiçoasse, derrapando posteriormente em adultério nefando. O irmão Leôncio empalideceu ante a lembrança daqueles acontecimentos sombrios e fez-se ligeiramente trêmulo. Tentando, porém, controlar a emoção, prosseguiu, de voz embargada: o escândalo, que tem pernas curtas, logo aconteceu, envolvendo a moça que, admoestada carinhosamente, foi afastada da instituição, quanto eu mesmo, cortesmente, pelo seu diretor, até que a minha família tomou o conhecimento, e não mais pude ocultar a verdade, massacrando com a conduta irrefletida e doentia, corações afetuosos e sensíveis. Incapaz de continuar no lar, após esculpar-me com a esposa dilacerada, retirei-me para viver com a aturdida vítima da minha sedução. A sua faculdade incipiente, ante a conduta reprochável que passou a manter, se tornou campo de perturbação e enfermidades que a vitimaram, levando à prematura desencarnação.
Não me perdoando a série de desatinos, transferi-me de cidade, abandonei os deveres espirituais quando mais deles necessitava, e derrapei por completo na obsessão. O desequilíbrio mental assaltou-me, e passei aos alcoólicos em fuga espetacular da realidade. Nesse comenos, soube da desencarnação da esposa devotada, e somei as dores antigas, mas essa aflição, perdendo totalmente o interesse pela existência física. A queda no fosso de si mesmo não encontra apoio ou piso de sustentação, abrindo-se o abismo e cada vez mais se tornando profundo. Esquecido dos e pelos amigos, uni-me a grupos de dipsomaníacos elegantes e vulgares até que a morte me convidou o corpo ao túmulo e o espírito à consciência dos atos. Novamente aquietou-se ante o respeitoso silêncio de todos nós. Enquanto a genitora lhe acariciava a cabeça, como a estimulá-lo a prosseguir, ele assim o fez. Fui arrastado por antigos asséculas, inimigos que eu arregimentara em reencarnações anteriores, quando me houvera tornado membro soldado do exército de Jesus, e impusera a crueldade como instrumento de conversão religiosa. Agora desforçavam-se com inclemente perversidade, arrastando-me para regiões inferiores onde experimentei as mais rudes humilhações e desacatos de outros mais arrogantes adversários. O meu sofrimento era tão atroz e a consciência de culpa tão severa, que não me recordava das blandícias da oração, nem da intercessão divina sempre ao alcance de todos os calcetas e criminosos. Por fim, depois de excruciantes sofrimentos, recordei-me de Jesus, e passei a suplicar-lhe misericórdia e compaixão. Essa atitude, porém, era reflexo das intercessões de minha mãe e de minha esposa, então recuperada das dores que lhe houvera infligido e que me perdoara todos os delitos que eu cometera, apiedadas das minhas refregas e dos meus sofrimentos superlativos. Desse modo, em uma das excursões realizadas pela Rainha Santa Isabel, de Portugal, às regiões de supremo desconforto e dor, o apóstolo de Sacramento me retirou do abismo prendendo-me numa das redes magnéticas atiradas sobre o pol de degradação e vergonha, recambiando-me para este abrigo, onde permaneci longamente em recuperação, libertando-me dos pesadelos que me continuaram afligindo. Transferido para este recinto onde me encontro, agora livre das marcas hediondas das regiões trevosas onde estive, permanecem as reminiscências dos erros, a amargura do insucesso, mas também a esperança do futuro acenando-me com oportunidades de reparação. Quando silenciou, o suor porejava-lhe na face pálida e as lágrimas corriam-lhe em abundância silenciosa e depuradora. Dona Matilde, traduzindo expressiva alegria no rosto, enquanto o filho se refazia, completou: a jovem, por haver sido vítima da própria ignorância e insensatez, foi amparada devidamente em outro pavilhão do nosso hospital, e apesar desta clínica ser dedicada a pacientes específicos, ele aqui foi amparado para receber assistência mais especializada através dos médiuns que cooperam com o nosso serviço de recuperação espiritual. Conforme os amigos podem depreender, mais se pede àquele que mais recebe, de acordo com o ensinamento sábio de Jesus, e a responsabilidade do nosso Leôncio é muito grave em razão do seu profundo conhecimento do Espiritismo, que não soube aplicar como recurso e combustível para a autoiluminação, preocupado como se encontrava em combater os outros, esquecido de si mesmo. Mas, como tudo acontece conforme a vontade de Deus, haverá tempo para recomeço e trabalho, alegria e serviço, reparação e crescimento interior. Hoje vivemos alegres, porque a minha nora querida tem estado conosco, e os filhos que ambos deixaram na terra, felizmente conseguiram superar os traumas sofridos, não havendo, portanto, maiores danos como consequência da deserção ao dever. Sentia-me fascinado com o ocorrido com Leôncio e a mente esfervilhava de perguntas que a oportunidade não permitia apresentar. Agradecendo-lhe a generosidade da narração edificante para mim e rica de advertências para todos os que dela tomem conhecimento, passamos a outros temas agradáveis, após o que, alguns minutos transcorridos, pedimos licença para nos afastarmos, prosseguindo com a nossa visita de aprendizagem e tomada de conhecimento dos fatores que levam o indivíduo que possui tudo, no entanto invigilante, a delinquir. Quanto é grave o comportamento de querer mudar o mundo sem a preocupação de realizar mudanças internas, fundamentais, para que, assim, o mundo venha a tornar-se melhor.
É sempre mais fácil exigir dos demais, impor ao próximo, vigiar os atos alheios, do que voltar-se para si mesmo, sendo exigente consigo e contemporizador com as deficiências que registra nas demais pessoas. 8 indagações esclarecedoras. Logo nos afastamos do apartamento aconchegante, indaguei ao preclaro Alberto, sem desejar envolver-me em julgamento apressado, gostaria de entender como pôde o amigo Leôncio, portador de tantos recursos de elevação e conhecimentos profundos da doutrina da razão, envolver-se nessa teia de prejuízos graves. Lúcido e ponderado, sem qualquer expressão de censura, explicou-nos, caro Miranda, a existência terrestre, como sabemos, é sempre ensada de perigos, que repontam do passado delituoso e das atrações que se multiplicam exuberantes ao calor das paixões que remanescem dos instintos e são imperiosas no seu cerco a lógica, a razão. Reencarnado, o espírito perde temporariamente parte da lucidez que possui, a fim de que aprimore os sentimentos e engrandeça-se nos testemunhos. Não obstante, no fragor das lutas renhidas, envolve-se com entusiasmo ou desinteressa-se de levar adiante os objetivos para os quais retornou ao proscênio terrestre, quando sofre injunções difíceis. Invariavelmente, os primeiros tentames de crescimento se fazem com relativa facilidade, tornando-se desafiadores à medida que se expande o campo de ação e se dá o reencontro com as experiências pretéritas que ficaram interrompidas, mas as personagens que delas participaram continuam vivas e atuantes. É nessa fase que irrompem as lembranças, agora transformadas em sentimentos e emoções, sem claridade de entendimento, conduzindo a comportamentos que surpreendem pelo inesperado da circunstância. Nosso caro Leôncio experimentou a dádiva do conhecimento espírita, mas lhe faltaram os recursos morais, que embora vicejassem no íntimo e o orientassem de alguma forma, não eram suficientes para superar as tendências em predomínio no ego, a vaidade exacerbada, o temperamento agressivo e soberbo, a presunção do conhecimento acadêmico, a ambição por exercer um ministério missionário. Foi nessa deficiência do espírito, que se abriram as brechas para as agressões imprudentes dos seus adversários pessoais, bem como outros do ideal libertador. Facultando-me tempo para reflexão, calou-se por breve momento, para logo dar seguimento aos comentários. O conhecimento intelectual nem sempre oferece discernimento emocional, e não são poucos aqueles que, possuidores de grande cultura, falham em questões pertinentes ao sentimento, ensoberbecendo-se e mantendo distância mental das pessoas que consideram inferiores. Infelizmente, os preconceitos de toda ordem sempre surgem na utópica superioridade daqueles que se atribuem valores que realmente não possuem. Afirma-se com certa sabedoria, que Deus pôs o conhecimento na cabeça, para bem conduzir o indivíduo através da razão, porém o sentimento foi colocado no coração, para que a ardência das emoções possa derreter o gelo da inteligência. Há, desse modo, uma distância significativa entre conhecer e vivenciar, ensinar e sentir, compreender e amar em profundidade, ajudando sempre sem cessar. O espiritismo é dirigido à lógica e à razão, porém, tem as suas raízes fincadas no amor, o que permite que todos os indivíduos o assimilem pelo entendimento e pelo sentimento, quando desvestido das linguagens complexas que, não poucas vezes, alguns dos seus profitentes o revestem, em exibicionismos literários desnecessários e de resultados negativos. Há muita facilidade em dizer coisas simples de maneira interpolada, mas é muito difícil exprimir temas complexos de forma fácil, o que resulta em possuir mais do que o conhecimento, mas sim, a sabedoria. O nosso confrade tornou-se duelista da palavra, esgrimindo o verbo com terminologia aguçada como lâmina para ferir, esquecendo-se de que a nossa é a proposta de ajudar sempre, porquanto Jesus e Allan Kardec sempre se conduziram dessa forma. Mesmo quando assumiram postura austera, jamais recorreram à violência ou ao desrespeito acusador em relação aos seus adversários. O Espiritismo é a grande luz que predominará um dia no arquipélago de estrelas do conhecimento, orientando e iluminando mentes e corações para o autoencontro e a plenitude. Eu concordava totalmente com as suas elucidações claras e robustas. Apesar disso, desejando melhor entender o acontecimento de que tomáramos conhecimento, ainda interroguei. Leôncio referiu-se a ter sido membro soldado do exército de Jesus. O que desejou dizer?
elegante e generoso, o diligente companheiro esclareceu: devemos recordar-nos que nos séculos XV e XVI na Espanha, dois acontecimentos graves na área da religião assinalaram toda uma época de terror para a humanidade. A primeira teve lugar quando o monge dominicano Tomás de Torquemada foi nomeado um dos inquisidores da fé, no ano de 1482. Homem culto e perverso, logo se reuniu com os legistas João de Chaves e Tristão de Medina, de imediato redigindo as instruções e ordenanças dos inquisidores que, somente por ele pessoalmente condenaram à fogueira 8.800 pessoas e mais 96.504 que experimentaram outras punições. Ainda, graças a ele, os reis católicos, Fernando e Isabel, expulsaram do país mais de 1 milhão de judeus que de lá fugiram a fim de escapar às hediondas perseguições. O segundo, foi a criação da Companhia de Jesus, pelo também dominicano Inácio de Loyola que, após o insucesso como cavaleiro, renunciou às batalhas, mergulhou o pensamento na história da vida dos santos e tornou-se peregrino, trocando a sua pela indumentária de um mendigo. Posteriormente visitou a Terra Santa, ordenou-se monge e criou a referida ordem que, se de um lado sensibilizou homens notáveis para o ministério da evangelização dos povos, como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, por outro submeteu os silvícolas do Novo Mundo a arbitrariedades inimagináveis, inclusive, quase destruindo-lhes a cultura e a fé primitiva. Juntando-se a esses dois visionários, que nos merecem respeito, mas que exorbitaram no comportamento religioso a que se entregaram, muitos homens se ofereceram para servir a Jesus, desde que não abandonassem, naturalmente, o mundo nem os seus bens, motivando desgraças inomináveis, cujos frutos amargos ainda se encontram na árvore dos remorsos de incontáveis criaturas. O nosso caro Leôncio fez parte das hostes desses soldados de Jesus, que se permitiam todas as arbitrariedades sob o amparo da justiça religiosa e apoio da secular igreja, contraindo dívidas inumeráveis, que continuam pesando na economia moral de cada um. Embora haja retornado à terra mais de uma vez em experiências expiatórias, na mais recente, aquinhoado com a luminífera mensagem do Consolador, para poder reparar e libertar muitos encarcerados na ignorância religiosa, eis que volveu a conduta soberba e perniciosa de ontem, sintonizando com os desafetos que o vem perseguindo desde aqueles já recuados dias. Ao invés de haver utilizado-a como oportunidade para desalgemar-se, continuou no ergástulo a que se permitiu espontaneamente. O período de sofrimento nas regiões purificadoras o auxiliará a agir corretamente em futuros cometimentos. O reencontro com a consciência pessoal e a cósmica, presentes no próximo, mesmo ferido, é inevitável para todas as criaturas. Ante o silêncio que se fez natural, meditando, recordei-me da informação de D. Matilde, quanto ao seu internamento naquele não em outro pavilhão, por motivos especiais. Para não perder o ensejo de aprendizagem, novamente indaguei, quais os motivos especiais para que o irmão padecente viesse para esta clínica e não para outra qualquer, já que essa era específica para médiuns fracassados. Como se esperasse pela interrogação, com a gentileza de paciente professor, o Cicerone disposto explicou: o grave comprometimento com o erro não anulou as boas obras que foram praticadas. O irmão Leôncio deixou na terra um patrimônio literário muito nobre, que vem ensinando e orientando muitas vidas a encontrar o rumo da felicidade mediante o esclarecimento correto e oportuno. As suas defecções são pessoais, e por elas vem respondendo, mas também os labores de engrandecimento moral oferecem-lhe créditos relevantes, que diminuem as consequências funestas da sua invigilância. Nada desaparece na contabilidade da vida, constituindo sempre valor que faz parte das operações evolutivas dos seres. Ao lado disso, os seus afetos, particularmente a genitora, credora de muitos títulos de enobrecimento, e sua esposa, que conseguira manter o amor acima das vicissitudes, as orações de muitos corações que lhe são afetuosos, intercederam em seu favor, facultando-lhe conquista especial da misericórdia de Deus, que nunca se expressa em regime de exceção, por estar aberta a todos os seres do universo.
Ademais, em razão da hipnose profunda de que foi vítima nos recintos expositivos por onde passou, fichando nele as atrocidades anteriormente praticadas, que necessitavam ser apagadas por intermédio de terapia baseada nas vivências passadas, de forma que, somente o presente e o futuro pudessem direcionar-lhe os passos, sem os clichês perversos esculpidos no inconsciente profundo, impondo-lhe amargura e remorso pouco edificantes. Aqui estagiam médiuns psicofônicos muito hábeis e portadores de excelentes recursos de ectoplasmia, facultando que sejam realizadas sessões próprias para essa finalidade, cirurgias para a extração de células fotoelétricas implantadas no encéfalo perispiritual, clichês esculpidos na memória psíquica, etc. Foi, portanto, uma providência terapêutica e não uma concessão de privilégio, o que lhe aumenta também a responsabilidade e o compromisso para com a vida e que lhe está reservado para o futuro. Tornei a inquirir com real interesse, igualmente pensando nas experiências que eu próprio deveria enfrentar em relação ao porvir. Sorrindo com jovialidade, sem apresentar qualquer laivo de irritação com uma indagação tão ingênua, Alberto contestou: para todos nós, caro Miranda, estão reservadas as oportunidades abençoadas de crescimento e evolução, não importando qual seja o contributo de dor e luta que nos seja imposto. Evolução é processo de renovação constante de crescimento interior passo a passo com alegria e tirocínio em torno da realidade. Ainda não foram desenhados os projetos específicos para o retorno do nosso Leôncio à Terra. Muitos que lhe estão vinculados encontram-se no plano físico, e creio que somente após reunir novamente o clã, revisar conquistas e prejuízos, os mensageiros da verdade irão definir diretrizes para recomeço, tendo em vista as possibilidades do paciente então renovado e rico de entusiasmo pelo recomeço. A terra é colo gentil de mãe devotada, que sempre nos recebe de volta, ensejando-nos amadurecimento e libertação de grilhões, a fim de que, também ela ascenda na escala dos mundos, conforme está programado. Silenciou o bom condutor, ensejeando-me reflexionar um pouco, e voltar à nova indagação. E a jovem médium, como se encontra? Volverá a manter relacionamento com Leôncio? Conheço a moça enganada, prosseguiu com a sua gentileza e sinceridade. Tenho-lhe acompanhado o processo de recuperação. Pelo fato de haver sido mal orientada, a sua responsabilidade é menor, mesmo em relação ao fracasso no campo mediúnico, no qual deveria exercer a faculdade atormentada, contribuindo para o bem de muitos espíritos que, através do seu concurso, receberiam a orientação terapêutica para se libertarem dos sofrimentos em que estorcegam. Destituída como se encontrava de sentimentos pervertidos ou intenções malsãs, foi considerada em nossa instituição como sendo vítima das circunstâncias e da própria fragilidade moral, recebendo carinhosa ajuda. Atualmente vem trabalhando mediunicamente, colaborando no socorro aos desencarnados portadores de alucinações dolorosas que, nos seus fluidos, encontram campo de refazimento e, mediante a doutrinação que recebem, passam a ter diminuídos os sofrimentos. Sempre há oportunidade para todos quantos honestamente se empenhem na tarefa de recuperação de si mesmos e de fraternidade em relação ao seu próximo. A moeda de amor que direcionamos a outrem é raio de luz em nosso caminho em sombras, clareando-nos a marcha. Certamente, em momento próprio, defrontar-se-ão esses espíritos amigos e de sentimentos controvertidos, para que programem a sublimação do amor através de algum mecanismo da reencarnação. Por enquanto, é prematura qualquer conjectura em torno de como isso acontecerá, cabendo a cada qual o estabelecimento de metas renovadoras e felizes. Sentia-me encantado com as informações esclarecedoras. O dia estava esplendente de luz, que penetrava suavemente pelo teto e pelos lados do edifício, derramando claridade suave e benfazeja. E porque as horas corressem céleres, retornamos ao gabinete do Dr. Ignácio Ferreira, para aguardar novas instruções. Certamente que ficaram por ser visitados muitos outros setores do pavilhão, o que ocorreria em momento adequado. 9 tarefas relevantes. Quando retornamos ao gabinete do psiquiatra amigo, fomos recebidos com gáudio interesse em torno do que houvéramos observado, e quais eram as nossas opiniões a respeito do trabalho.
Naturalmente, escusando-nos de apresentar conceitos precipitados e usando prudência, referi-me à agradável oportunidade de aprender e renovar-me sob a orientação fraternal de Alberto, que aliava, à condição de Cicerone, a sabedoria do bom professor, que muito me surpreendera positivamente. Dispensando-lhe os serviços, pois que se encontrava comprometido com novas tarefas naquela tarde, Dr. Ignácio convidou-me a um passeio pelo jardim externo do pavilhão, a fim de nos reabastecermos de energias vitalizadoras extraídas da natureza. A temperatura amena e o favônio caricioso que bailava no ambiente calmo estimulavam-nos a caminhar entre as aleias bem traçadas com buchos formosos e pelos jardins floridos que trescalavam perfumes variados. Tínhamos a impressão de nos encontrar em uma estância de paz, distante das aflições terrenas, o que era realidade, pois essa fora a intenção do idealizador do conjunto hospitalar, a fim de que os pacientes se refizessem das turbulências vividas, recompondo-se e reformulando conceituações em torno da vida. Intrigavam-me a argúcia para o bem e a elevação espiritual de Eurípedes Barçanufo, o abnegado servidor de Jesus, que abraçara o martírio nos primórdios do cristianismo nas Galhas Logdunenses, assinalando o seu sacrifício com a coragem e a fé inamovível no herói da cruz. Porque a circunstância fosse favorável, e sabendo que o nobre médico privava da intimidade do grande apóstolo, interroguei